Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na graça diária, falando sobre o Evangelho da Graça, e nós estamos vendo o Evangelho da Graça por meio da carta de Paulo aos Romanos. Chegamos no capítulo 12. Ontem nós falamos sobre a consagração pessoal. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Evangelho da Graça na prática do serviço por meio dos dons espirituais. Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8, que nos diz assim: Digo eu, pois, a todos vós, pela graça que me foi dada, que ninguém tenha um conceito mais alto de si do que convém ter, mas cada um pense sobriamente segundo a medida da fé que Deus lhe repartiu. Porque do mesmo modo que em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros cumprem a mesma função. Assim todos nós, sendo muitos, somos um corpo no Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Há o de profecia, conforme a medida da sua fé, a de serviço em seu ministério, a de mestre em seu ensino, o de consolador em seu consolo, o de dar com uma atitude honesta, e o que preside ou lidera com diligência, e o que é compassivo ou misericordioso com regozijo. Temos aqui então o Evangelho na prática, na nossa vida diária, pensando no serviço cristão que nós oferecemos a Deus por meio dos dons espirituais que Ele nos deu. Paulo então fala que pela graça lhe foi dada como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, seu objetivo aqui nessas linhas é tratar pensamentos distorcidos e linhas incorretas. O apóstolo então começa dizendo que nenhum aspecto do Evangelho da Graça incentiva qualquer sentimento de superioridade. Em seguida, ele nos exorta a sermos humildes ao exercermos os nossos dons. Não devemos jamais ter um conceito exagerado de nossa importância, nem ter inveja de outros. Precisamos entender que cada pessoa ela é singular e todos nós temos funções importantes a realizar para o Senhor. Nós devemos nos alegrar com o lugar que Deus deu a cada um no corpo e procurar exercer nossos dons com todo o poder que Deus nos concede. No versículo 4, ele fala sobre o corpo humano. O corpo humano tem muitos membros, mas cada um tem um papel único. A saúde e o bem-estar do corpo depende do funcionamento adequado de cada membro. O mesmo acontece no corpo de Cristo. Há unidade, ou seja, um só corpo. Há diversidade, ou seja, muitos. Há interdependência, ou seja, os membros dependem uns dos outros para funcionarem. Nossos dons não devem ser usados com egoísmo ou com ostentação, mas sempre pensando no bem do corpo todo. Nenhum dom é autossuficiente e nenhum é desnecessário. Quando entendemos isso, estamos pensando com moderação, como nos diz o versículo 3, né? Que nós já falamos que nós devemos ser humildes ao exercermos os nossos dons.
No versículo 6, Paulo já dá uma instrução acerca do uso de certos dons. Esta lista não abrange aqui todos os dons. A intenção é que seja indicativa e não exaustiva. Nossos dons diferem segundo a graça que nos foi dada. Primeiro que dom é graça, né? Em outras palavras, a graça de Deus concede dons diferentes a pessoas diferentes. Deus também dá a força e a capacitação necessária para usarmos então esses dons. Assim, nós temos a responsabilidade de usar essas aptidões que são concedidas por Deus como bons dispenseiros. Ele fala: os que têm o dom de profecia devem profetizar segundo a proporção da sua fé. Aqui ele fala que o profeta é um porta-voz de Deus que proclama a palavra do Senhor. Influenciados pelo Espírito Santo de Deus, eles transmitem mensagens divinas referentes a verdades doutrinárias sobre os deveres presentes e também sobre os acontecimentos futuros. Então, nós precisamos entender que o dom da profecia, assim como todos os dons, devem ser segundo a medida da fé. Essa expressão ela pode significar segundo a regra ou a norma da fé, ou seja, de acordo com as doutrinas da fé cristã registrada nas Escrituras. Ok? Outro dom ele fala, o termo ministério, no versículo 7. É uma designação bastante ampla do serviço do Senhor. Não se refere a cargos, deveres ou funções de um ministro, ao contrário, de sua forma de uso mais frequente hoje. Quem tem o dom de ministério apresenta a atitude de um servo. Portanto, vê e aproveita todas as oportunidades para servir e ministrar na vida dos outros. Aquele que ensina tem a capacidade de explicar a palavra de Deus e aplicar à vida dos seus ouvintes. Não obstante o nosso dom, devemos nos dedicar a ele, e a palavra de Deus diz que de todo o coração. Ele fala sobre a exortação, que é o dom de encorajar os santos a renunciar todo o mal e perseverar na santidade no serviço a Cristo. Há também o dom de contribuir, que predispõe então a capacidade que a pessoa tem de ver as necessidades ao seu redor e ajudar a supri-las. Quem exerce esse dom deve fazê-lo com liberalidade, né? Ele fala sobre o dom de liderar, o dom de presidir, que é certamente relacionado ao trabalho aqui dos diáconos na igreja local. Quem tem esse dom deve exercê-lo com diligência. Ele fala sobre o dom da misericórdia, que é a capacidade e a aptidão sobrenatural de ajudar os aflitos. Quem tem esse dom deve exercê-lo com alegria. E é evidente que todos nós devemos demonstrar misericórdia e fazê-lo também com alegria. O dom da misericórdia, então, ele é, assim como os outros, importante para que a alegria do Senhor seja completa no meio do corpo de Cristo. Uma vez, uma senhora cristã comentou: quando minha mãe ficou idosa e precisou de alguém que cuidasse dela, meu marido e eu a convidamos para morar conosco. Fiz o possível para que ela tivesse uma velhice confortável e cuidei de todas as suas necessidades. Mas por dentro eu estava infeliz. Em meu subconsciente eu me ressenti com essa interrupção de nossa rotina. Às vezes minha mãe dizia: você não sorri mais. Por quê? Eu estava demonstrando misericórdia, mas não com alegria. Amados, lembre-se disso. A palavra de Deus diz que nós devemos exercer o Evangelho na prática, na vida diária, e também podemos fazer isso no serviço por meio do exercício dos dons espirituais. Tudo nós devemos lembrar, que nós devemos ser humildes ao exercermos os nossos dons, porque sabemos que ele é graça. Foi
um dom, um presente que Deus nos deu de graça para o aperfeiçoamento dos santos e não para uso particular. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós vamos continuar falando então a respeito do Evangelho da Graça na prática. Deus abençoe você e até amanhã.